que bom ter você todos os dias aqui, ter a sua companhia, o seu carinho, o seu prestígio. E por isso que a gente procura sempre fazer o melhor. E por falar em fazer o melhor, hoje eu vou dar umas dicas, sabe aquelas diquinhas úteis do dia a dia que você precisa para aquela emergência de última hora e não sabe como resolver, mas que sabendo dessas dicas você já tem uma solução prática e rápida? Então fica ligada porque você vai adorar. Também na nossa culinária vai ter bombom de leite em pó, recheado de doce de abóbora com coco. Vai pensando, realiza o que não deve ser bom isso. Então, não pede que você tem que anotar, porque deve ser muito prático para você fazer. E também, olha que delícia, gente. Eu adorei, tive uma experiência super diferente e que vale a pena você também tentar. Dança de salão. Gasta caloria, você se diverte e de quebra ainda vai aprender a dançar e quem sabe ter um novo hobby, começar a passear e uma nova atividade também. Mas agora a gente vai falar sobre direito. Por quê? Ano de Copa, inúmeras viagens e quem é que não tem receio aí dos atrasos nos voos e nos aeroportos, né? Algo bem comum aí que acaba virando um transtorno para quem está viajando. Mas saiba que os passageiros são amparados por direitos em caso de atraso ou até de cancelamento dos voos. Em dezembro de 2013, no período de férias, a Infraero divulgou o balanço da situação dos aeroportos no país. Na véspera de Natal, houve 1.575 mil voos decolando em território nacional. Isso sem contar também os operados a partir de Guarulhos. Desse total, 71 tiveram atrasos e 62 foram cancelados. Pois é, que transtorno, né? Mas vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos direitos. Para falar sobre isso e essas determinações, está aqui juntinho de mim já nesse dia maravilhoso que começa a doutora Marli Sampaio, que é advogada, coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Penha de França. Não é isso? Bom dia, isso mesmo, querida. Bom Prazer dia, recebê-la. Prazer é todo meu em conhecer o estúdio, ver vídeos e tal, o programa e falar sobre direitos do consumidor. Principalmente porque esse é um direito que é tão difícil, né? As pessoas às vezes demoram anos para programar aí um passeio, umas férias. Imagina ano de Copa. Quantos anos não passou projetando assistir uma Copa do Mundo? E pega a pessoa num momento vulnerável, não é? No momento em que a pessoa não está com os seus caderninhos anotados, os seus direitos, ela está indo viajar, está indo para o lazer e acaba ficando exposta a uma dessas situações. Por isso que precisa que os direitos estejam muito bem claros e as pessoas saibam quais são os seus direitos. E até porque acho que o principal é isso. Nós não conhecemos os nossos direitos, né? Então, quando a gente não tem conhecimento de causa, a gente acaba calando, aceitando, enfrentando ali todo o transtorno. Quando volta e você passou tanto estresse, fala, não vou reclamar mais. E não é bem assim. Não é bem assim, Sula, até porque nos aeroportos foram criados os juizados especiais dos aeroportos. E esses juizados especiais, eles só atendem aqueles problemas que acabaram de acontecer ali no aeroporto. Então, se você teve sua bagagem extraviada, o seu voo atrasou, você perdeu um compromisso, você tem que procurar o juizado especial ali naquele momento no aeroporto. Não adianta você ir no dia seguinte, se você deixar para ir no dia seguinte ou dali a 3, 4 dias, você não pode utilizar o juizado do aeroporto, você tem que procurar um mais próximo de sua casa. Então, para quem está aí programando sua viagem, saiba que existe esse juizado no aeroporto. Agora, me dá um exemplo, né? Estou vindo de um voo, como aconteceu, eu presenciei esses dias, um voo internacional que chegou e não era para descer num aeroporto específico, acabou descendo no Rio de Janeiro, no Galeão. E ali tinha uma menina que eu presenciei, essa é exatamente isso. Estava lá e a conexão que foi marcada, ela ia descer antes no voo que ia para Congonhas e foi tudo mudado para Guarulhos, ficou aquele transtorno. Só que ali ela não ia ter esse tempo de ir no juizado, por quê? Porque ela tinha que pegar a conexão que eles arrumaram lá de última hora para vir para São Paulo. E tem que ser no mesmo dia. Ela pode fazer essa reclamação quando ela chega no destino final? Pode, desde não no momento que aconteceu ali desde que no destino final tenha um juizado especial naquele aeroporto. Se não pode tiver, acontecer de não ter. Pode acontecer de não ter, porque não são todos os aeroportos que têm juizado especial. Mas, em geral, nas capitais tem. Agora, o consumidor não precisa ficar assustado, porque se não tiver
um juizado especial ali naquele aeroporto onde aconteceu, então no destino final, ele pode ir no juizado especial mais próximo de sua casa. As causas até 40 salários mínimos não precisa de advogado, e é só ele comparecer lá com a documentação que ele tem, o documento de embarque, tudo isso, e relatar o que ocorreu. Ticket de bagagem, relatar o que ocorreu. Relatar o que ocorreu. O pessoal do juizado, eles são muito preparados, eles conhecem bastante sobre esses direitos do consumidor, e eles orientarão. Tá, para eu provar, como foi o caso, né? A gente foi parar no aeroporto que não estava na programação. Para eu ter essas provas, faço o quê? Fotografo o celular para mostrar que eu estou no aeroporto tal, de que eu vou ter algum... Porque eu não tenho, eles pararam no outro aeroporto, eu não tenho papel dizendo que era naquele aeroporto, porque o destino mudou. Né? E o pior, Sula, é que assim, quando muda o destino, eles mudam o ticket. Por exemplo, eles emitem um outro ticket para você, com outro horário diferente, eles vão trocando. À medida que vai mudando, eles vão colocando outro. Então, o que orienta o consumidor? A fotografar, todo mundo hoje em dia tem o seu celular. Então, pegou um ticket, atrasou o voo, já fotografa o seu ticket. Né? Quando for trocado, já fotografe. Então, fotografe tudo. Fotografe, por exemplo, o horário que você está no aeroporto, porque, 15 horas era para eu estar voando e eu estou aqui no aeroporto, então fotografe perto do relógio, ou então aqueles ticketzinhos de compra que você faz, guarda todos eles. Então, se documente do maior número de provas possíveis, que é para você poder fazer essa prova no aeroporto. Mas, se ele se esqueceu de fazer isso, não se preocupe. Basta o seu relato e basta ele solicitar no aeroporto um documento demonstrando o atraso. Isso é obrigação, está na resolução da ANAC. Eles têm obrigação de dar um documento dizendo qual foi o atraso, em qual aeroporto ocorreu o atraso e qual é a quantidade de atraso que houve. Sim. Meu voo atrasou e a companhia aérea, ela é obrigada vamos dizer, a cuidar de mim naquele momento. A cuidar. Vai ter que me hospedar, se for o caso, vai ter que me alimentar. Exato. Ela é obrigada. Esse é o dever de assistência. Agora, uma dúvida é exatamente essa que eu tenho. Para quem que a gente reclama? Então, a gente vai lá no juizado. Só que acontece muitas vezes vamos dizer, você não foi no juizado e você vai reclamar aquele tal do fale com o presidente que não resolve nada. O presidente depois manda uma mensaginha para você: que honra ter você na nossa companhia, que bom que você escolheu os nossos serviços, e pede desculpa e ter logo obrigada. Não é assim que funciona? É assim que Ou seja, falar com o presidente não resolve. Não resolve muito não. O que você tem que fazer é reclamar. Fala com o juiz. Reclamar no balcão da companhia aérea, não obtendo sucesso, ou então aquele sim senhor, obrigada senhora, aquelas respostas automáticas, senhora, estamos anotando, estamos cheio de gerúndio. Então ele vai no balcão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Se não tiver, então estiver fechado, juizado especial. Se não tiver no aeroporto, então estiver fechado, guarda todas as provas e vai no juizado especial mais próximo de sua casa. Eu encontro esse juizado, eu entrando na internet, como que eu consulto isso? Saber onde são esses juizados especiais? Juizado especial, por exemplo, se você estiver em São José dos Pinhais, né? Coloca lá na internet, juizado especial mais próximo de São José dos Pinhais. Aí ele vai encontrar a relação do juizado especial mais próximo de sua casa. E lembrando mais uma vez, até 40 salários mínimos não precisa de advogado. Tá. As cenas que a gente vê nos jornais, principalmente na época dos feriados, das férias, de grande movimento nos aeroportos, né? As pessoas jogadas, né? E não importa a condição que você está. Se você está com uma criança pequena, se é uma pessoa idosa, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ali realmente todo mundo é igual a todo mundo, né? Como é que a gente faz nesse caso? Não era para acontecer mais isso, Sula. Por quê? Porque desde a crise aérea, desde o evento da crise aérea que aconteceu em 2007, de 2006 a 2008, resultou uma ação civil pública. Eu estava ainda no PROCON, eu fui patrona dessa ação civil pública, e dessa ação civil pública saiu a obrigação da ANAC fazer uma resolução regulamentando tudo isso. Ou seja, se a ANAC, é um descaso, se a ANAC cumprisse o papel dela de fiscalizar
e aplicasse pesadas sanções nas companhias aéreas que destratam o consumidor como se ele não tivesse direitos. Então o que falta aí é aplicação do que? De multas. Exatamente. E para que eles cumpram o que está lá estipulado. O que está na lei e o que está estipulado. O que falta? Fiscalização. Por quê? Porque se tem uma resolução dizendo que atraso superior a 1 hora, qual é a obrigação da companhia aérea? Atraso superior a 1 hora, providenciar meios do passageiro se comunicar. Então, ele tem que se comunicar com a família, com o compromisso que ele tem do outro lado, meios através de internet, telefonia. Atraso superior a 2 horas, alimentação. Atraso superior a 4 horas, reacomodação, ou então traslado, ou então acomodação em um hotel. O que nós vemos? Descaso total, porque às vezes eles embarcam a pessoa e a pessoa fica 2, 3 horas dentro da aeronave sem saber o que está acontecendo. E sem direito a se comunicar, porque está no pátio, não pode mais ligar o celular. Não pode mais ligar o celular. Então, isso é um descaso, porque atrasou, tem que desembarcar e acomodar em um local onde a pessoa possa ter especificamente nesse caso, eles estão fazendo isso, né? Eles embarcam o passageiro porque precisa embarcar, para não ter o problema. Só que depois aí vai ficar no pátio até 2 horas, já aconteceu e a gente sabe disso. Qual a providência que eu, consumidora, tomo? Quando descer da aeronave, a primeira coisa... A primeira coisa é fazer a sua reclamação. Primeira coisa é fazer sua reclamação ou no balcão da companhia aérea... Que não vai adiantar, ou melhor no balcão, partir para frente. Ou no balcão da ANAC, que é o agente fiscalizador. E se o agente fiscalizador não resolver, então o que o consumidor faz? Ele vai no juizado especial federal de preferência para reclamar da ANAC, porque a ANAC tem um dever... Não tomou providência devida. A ANAC tem também o dever de indenizá-lo porque não tomou providência e contra a companhia aérea que infringiu as normas de defesa do consumidor. E isso é importante você saber assim nos mínimos detalhes, porque olha, existe as leis, existe tudo regulamentado, e você aí que vai fazer a primeira viagem, a gente vive falando aqui no programa sobre sonhos, sobre você programar o seu sonho, que demora tanto às vezes para realizar e que custa teu investimento de tempo, o financeiro, e aí quando você vai realizar sonho, tudo isso a gente está querendo te orientar para quê? Para que você saiba sim os seus direitos e para que você usufrua deles, não é só saber não é isso, doutora? Exatamente, olha, Sula, e por falar em direitos e a questão dos sonhos, eu tive outro dia uma pessoa que fez uma reclamação lá na nossa ONG, que a pessoa estava embarcando para uma viagem de férias para Bariloche, a família toda, 3 horas da madrugada saía, um desses pacotes que sai de madrugada, e eles chegaram no aeroporto meia-noite. E foram lá, quando chegou na hora de fazer o check-in, o marido não pôde fazer o check-in, porque a carteira de identidade dele tinha mais de 10 anos. Ou seja, ele foi impedido de embarcar pela companhia aérea porque a carteira de identidade dele estava vencida. Então, lembrando, para embarque para o Mercosul, não precisa passaporte, mas precisa ter a carteira de identidade. Falhou a companhia aérea? Falhou, porque nossa carteira de identidade não tem prazo de validade. É isso que eu queria entender, porque assim, quando você entra entra no site, vai comprar sua passagem, tem que ter as informações das coisas que você precisa, que documento você vai usar. Então assim, tá lá, carteira de identidade, não tá falando carteira de identidade com 1, com 2, com 10 ou com 20 anos. Por isso que a companhia aérea foi condenada a uma pesada indenização para essas pessoas, porque eles não poderiam ter bloqueado a viagem deles. Olha, e é isso mesmo. O check-in, se você não... Quem está em casa não sabe, né? Faz o check-in. Explicar o que é o check-in para a pessoa, né? É a hora que você chega no balcão e vai ali apresentar seus documentos, sua passagem e tudo. Para quê? Para oficializar o seu embarque, que hoje as companhias aéreas têm facilitado. Isso a gente também tem que elogiar, né? Não, é verdade. Porque já existe um serviço que você pode fazer seu check-in antes de chegar ao aeroporto, que você nem passa pelo balcão. Né? Graças a Deus a gente já teve essa evolução. Não, evoluiu muito. As companhias aéreas evoluíram muito, o atendimento melhorou bastante. Você só vai precisar ir ao balcão se tiver
a bagagem mais pesada do que é o correto, porque também tem muito passageiro que abusa, a gente tem que falar também do outro lado, que chega e vai querer colocar a mala do tamanho de um bonde, né? Porque não quer despachar para ser mais rápido, mas não, também tem regra para isso. São 5 quilos. 5 quilos, bagagem de mão, 5 quilos. Se tiver 5.500, 5.100, não vai. Não vai. Tem que despachar, por quê? Porque você tem que respeitar também o direito do consumidor, da pessoa que está viajando com você, e não ficar aquele bagageiro abarrotado. E também tem os diâmetros, né? O máximo 1,15 m de altura, largura não superior a 55. Ou seja, nós também, consumidores, passageiros, precisamos cumprir a nossa parte, né? Exatamente. Porque também temos tem direitos, os dois lados. mas também temos deveres. Isso Exatamente. é bastante importante. Que bom, doutor. Uma honra recebê-lo e vamos estar aí todos antenados nessas dicas. A pessoa que quiser mais informação detalhada, tem um site que possa... Tem, www.sosconsumidorsp.com.br. Então, tá dado o recado para você. Se informe, curta aí suas férias, seu passeio, seu sonho. Então, a gente faz um breve intervalo, volta daqui a pouquinho com mais Tudo Posso para você.